E aí, gente, beleza? Vocês estão felizes? A gente está aqui para mais um tempo de qualidade. Hoje eu estou com o meu amigo Azaf. Beleza? Tranquilo? A gente vai aprender com a vida dele, vamos ouvir o que ele tem para falar com a gente. E como de costume, eu queria que você contasse a sua história. Não sei se tem uma conversão no sentido da sua família não ser cristã e passar a ser, não sei se você veio do berço, como que é? Então, eu nasci no lar de crente, né? Desde pequeno já ouvi que Deus existia, ouvia sobre quem eu era, sobre o que Deus tinha feito. E desde pequeno isso fazia sentido. Eu nunca fui ficar questionando as coisas assim com os meus pais, ficar perguntando muito, e tudo bem. Só que na minha adolescência, aqueles retiros, né, de acampamento de carnaval, e como eu vim de presbiteriana, sempre teve uns retiros que juntavam todas as presbiterianas. Então eram acampamentos com muito adolescente, sabe? Então isso assim, era uma oportunidade que eu via de conhecer muita gente, de ter um momento muito legal, de viver minha adolescência sem achar que eu estava pecando. Só que por muito tempo eu fui para esses acampamentos só para ter a curtição, né? Só que num desses acampamentos, eu lembro direitinho uma música que é Vim para Adorar-te, né, bem conhecida nas igrejas. E quando falava, né, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, aquilo me tocou muito, eu comecei a chorar muito, eu tinha uns 14, 15 anos. Chorava muito, agradecer a Deus porque eu estava entendendo alguma coisa. E eu sinto que a partir dali começou um processo de entendimento. Então assim, até os 14, 15 eu só fui semeado. Só que a partir dos 15 girou alguma chave na minha cabeça, meus olhos começaram a se abrir sobre arrependimento, sobre obediência, sobre relacionamento. Só que eu vejo que com 20, em outro acampamento agora, onde eu estava realmente já bem assim, confuso sobre quem Deus era, passei por algumas coisas, de final de escola, ir para a faculdade, começar um curso de história, sair da minha igreja local e ir para uma cidade onde eu não me adaptava na igreja, porque eu não entendia que eu tinha que amar a igreja, né? Com muitas dúvidas, nesse outro retiro, eu fiz uma oração que a gente nunca recomenda as pessoas a fazerem, no sentido assim, faz aí que Deus responde, mas você parece que sabe a hora de fazer, que é aquela oração de Deus, de verdade. Eu estou muito desesperado, por favor, se revela a mim de alguma forma, porque ele revelou e ele falou comigo claramente assim, estou contigo, relaxa, sabe? Sou seu pai, eu só sei que minha vida mudou, assim, mas foi aquela mudança radical, assim, sabe? Eu saí dali e falar, cara, não tem propósito na minha vida se não for com Jesus. Eu não quero só participar, eu quero viver. Então acho que dos 21 até hoje, por 29, rolou assim aquela conversão efetiva, sabe? De ministério, de vida de igreja, de entrega. E essa seria a sua experiência marcante? Ou você tem alguma outra que você podia contar? Cara, eu acho legal, assim, reforçar que a palavra experiência, ela traz uma ideia de algo que te ajudou a ser quem você é, né? E eu gosto de sempre ter no meu coração de que, tipo assim, a sua experiência com Deus tem que ser a última, a mais recente. E, assim, uma coisa que eu tenho ficado muito feliz é que lá onde eu congrego, alguns adolescentes que eu tenho vivido um tempo de discipulado, eles têm mostrado um entendimento sobre quem Jesus é quando eu menos esperava. E eu estou vendo um toque, um renovo de Jesus ali, quando eu estava começando a achar que dependia do meu esforço, sabe? Então, tipo, a minha última experiência é ver um menino chamado Pedro, que nunca foi à igreja nenhuma, tipo assim, nunca buscou Deus realmente, e ele começou a ir na célula, a gente começou a conversar, e ele fez a primeira oração da vida dele. E tipo, um minuto antes ele tinha falado assim, cara, eu nunca orei porque eu achava que era só reza. Mas agora eu entendi que é só falar com Deus, o que está no meu coração. E na hora que ele orou, e tipo, ele mostrou a disposição de querer aprender mais, começou a ler a Bíblia sozinho, porque ele quer estar com sede. Cara, isso me constrangeu de falar a Deus. E eu tentando limitar o Senhor. E foi semana passada. Então, assim, é muito, muito maravilhoso. Achei muito legal que você trouxe como uma experiência mais sobre algo que foi feito no outro do que algo que aconteceu em você, né? Edificou muito a sua fé ver alguém crescer. Demais, mano. E aí, dentro da sua caminhada cristã, você é vocacionado, né? Eu sei que você dá aula, ensina, né? Isso. E também dá adoração. Eu queria que você falasse assim, como que você
entendeu isso em Deus? Porque eu tenho medo um pouco das pessoas acharem que é um título, tipo uma corrida que eu preciso chegar num lugar. Então, como você descobriu que isso era pra você? Como funciona, né? Então, eu acho muito legal isso. Tipo assim, música entrou na minha vida desde criança também com os meus pais. E eles me deram muitas boas influências mesmo, assim, grupos antigos, não sei, vai soar muito antigo aqui, mas Vencedores por Cristo, Asaf Borba, João Alexandre, Estênio Márcio, são uns cantores cristãos dos anos 70 e 80 que meus pais amavam e colocaram para estudar desde pequeno. E eles participando sempre do Ministério de Louvor, então eu sempre vi eles tocando, ensaiando, eles tendo muito compromisso. Então desde pequeno eu comecei a tocar violão, escutava essas músicas, eu fiz no G3 também, foi muita influência para mim, porque eu queria tocar aquilo, mas não conseguia. E aí lá na igreja começou um pequeno movimento, os adolescentes querendo fazer alguns grupos de louvor só de adolescentes, sabe? E aí eu empolgado, aprendendo violão, quis, mas qual era a intenção? Eu quero tocar, entendeu? Eu quero tocar. E como ninguém tinha coragem de cantar, eu cantei. Sabe, foi uma coisa assim, nem ninguém vai tu. Então assim, sem brincadeira, eu lembro, eu fiquei 6 anos no Ministério de Louvor sem saber o que significava. Eu estava ali pra que tinha que estar, porque eu gostava, porque era para ajudar, mas eu não entendi o propósito. Deus tocou pra caramba, eu vi Deus se movendo, Deus me usou, mas aqui não estava claro, sabe? Então essa conversão que eu acabei de comentar, assim, eficiente, dos meus 21 anos para cá, me abriu a cabeça sobre o que é igreja. Porque antes eu queria ter uma banda gospel, entendeu? Porque eu queria ser oficina G3, eu queria ser isso. Porque eu lutava contra mim mesmo e Deus falou, Deus, eu vou te servir, vou ser crente, vou ficar rico, famoso. Olha, sabe, Deus era meu trampolim. Porque todos os outros caminhos eu achava que minha família vai escandalizar, não vale a pena. Então não era por amor, entende? Não era por ministério, por vocação. Mas a minha ida para Alfenas, eu conheci uma outra igreja lá, e tem um outro pastor lá, uma outra vida, um discipulado, uma caminhada, conheci a BU, que é o Ministério Estudantil de Missões. Cara, eu tive muito aprendizado, muito ensinamento. E quando eu achei que eu tinha aprendido tudo, conheci a CMD, né? E o Gabriel, que eu já conheci há um tempo, mas a gente nunca foi muito íntimo. Esse ano a gente ficou um pouco mais. Ele começou uma sala de adoração na CMD e começou a tratar temas que eu nunca tinha visto tratar no RU, sabe? E aquilo me abriu muitos olhos para ver como que, por mais que eu já me achasse entendido do ministério, de servir a igreja, de poder de alguma forma contribuir para a igreja adorar, tinha algo muito mais profundo, sabe? Então eu sinto que de 2020 para cá, essa questão do louvor, da adoração específica musical, tem sido algo ainda mais pastoral na minha vida, sabe? Tenho me sentido muito assim, disposto e vocacionado por Deus a lá na minha congregação poder passar para eles um pouco mais de visão sobre isso, compromisso. Tem muita gente exposta, não querendo tocar, mas é um monte de desafio, sabe? Você tocar para mostrar que toca. E Deus está me ensinando que, velho, não preciso de violão, Amós, né? Estou cansado do estresse, estou cansado do barulho. Eu quero menos, mas de coração puro, né? Então tem algo assim que... Agradecer ao Gabriel, cara. Foi receber o Keilinho, Asaf, muito legal. Então você está passando essa identidade de uma coisa mais profunda, não só de passar uma noite tocando, mas uma verdade. Sim, cara. Muito legal. E aí, sobre a questão do estudo, eu queria saber, você fez alguma escola assim, bíblica ou foi fome por Deus mesmo? Assim, um conhecimento literário que eu estou querendo dizer. Rapaz, assim, agora eu tenho que agradecer muito a escola dominical da presbiteriana, tipo, desde pequenininho, quando eu não queria, meu pai forçava. Mas assim, uma coisa que olhando agora, eu tive aula de Bíblia desde meus 4 anos, cara. Nunca faltou professor, sabe? Sempre teve temas diferentes, assuntos diferentes. Então assim, é um negócio que, cara, é um privilégio. Porque eu sei que muitas igrejas lutam para ter uma parada assim, de poucos professores, né, poucos mestres. E isso então acho que me incentivou muito, né? A gostar de história na escola, me ajudou também a gostar do passado. Então, a Bíblia tem muito a ver com isso, de querer entender. E a minha conversão de adolescente agora, que é muito louco, né? De 15 anos, que foi mais esse começo, pelo menos me trouxe um incômodo muito grande do Espírito Santo de vai ler a Bíblia, mano. Tipo assim, né? Eu demorei 6 anos para ler a Bíblia inteira, a primeira vez, sabe? Mas era porque eu entendi assim, eu vou ler,
Eu posso ficar 3 semanas ali, mas quando eu voltar de onde eu parei, sabe? Sim. E eu fui assim, e eu passei por Levítico, Deuteronômio, aqueles que a gente sempre acha mais difícil quando você é mais novo, mas eu não desisti, cara, e eu vi que era muito Deus assim, confia que você vai ver, sabe? Você vai se alimentar do jeito. Então, acho muito louco, assim, essa influência, ela me deu base, para que quando a fome que Deus me deu veio, ela não fosse assim, emocional, saca? Fosse algo que, tipo assim, é pra sempre, mano. E é uma fome que eu tenho muito grande assim, de estudar e louco, assim, eu nunca fiz um curso de teologia, algo específico, participei de muitas oficinas, né? Alguns retiros e coisas que me ensinaram, mas gostar de história, gostar de dar aula, são coisas que me movem muito nesse ministério, né? É muito louco. Legal. E você gosta de dar aula? Porque como professor, né, de história e bíblico também, se se sente muito bem? Demais, cara. Você entende, né? Eu entendo. Pô, cara, não tem coisa melhor. Você vê a cara de um aluno, tipo assim, é isso? Ele vai, caraca! Fez sentido. Muito legal. E se você pudesse pontuar, qual que é a importância de um cristão ter esse ensino doutrinário? Assim, como que você levaria isso? Porque eu achei muito legal que você falou da questão que muitas igrejas elas lutam para ter uma escola dominical, até para ter mestres na igreja. O que falta, na sua opinião? Tipo, o que falta e qual que é a importância também, assim? Ai, cara, nossa, esse é um assunto longo aqui. Vou tentar assim, pegar um exemplo bíblico. Se a gente pegar o discípulo Natanael, quando Jesus se encontra com ele, né? Ele fala, quer dizer, Jesus fala para Natanael, olha aí, um israelita que não há fraude. Olha que legal, antes de Jesus falar isso, o Filipe, né, que é o que avisa o Natanael, encontramos o Messias. O Filipe não fala só encontramos o Messias, igual o André fala para Pedro. Ele fala, encontramos aquele que Moisés tinha falado, na lei, que os profetas tinham declarado, ou seja, mostrava que Natanael é um cara conhecedor das escrituras e como que ele não aceitaria qualquer coisa. Então assim, e Jesus vem e elogia ele, apesar do preconceito dele com Nazaré, né? Jesus não liga para isso, ele manda e fala, olha, aqui está um verdadeiro israelita, ou seja, que não é cristão porque participa. Ele é israelita porque ele conhece das escrituras, porque ele conhece o Velho Testamento. Você não é cristão porque você conhece de Cristo, você bebe da fonte de Cristo, você não participa do culto de domingo. Então assim, o que eu acho que acontece, Lê, é que a nossa cultura de brasileiro é uma cultura carente, uma cultura pobre, é uma cultura muito misturada, né? A gente tem indígena, africano, europeu, então assim, temos desigualdades, isso afeta, obviamente. A gente tem uma educação no país não boa, então tudo isso afeta a igreja, a gente está num contexto. E aí junta com o quê? Essa carência, quando ela não é cuidada por uma liderança saudável, transforma a igreja numa ideia de que Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão, Deus é bênção. E eu saber isso é suficiente. E aí eu não preciso me aprofundar, porque já tem sempre um mestre, sempre um pastor que vai me dar as respostas mastigadas e prontas. E aí a gente cria o quê? Vários Moisés. E aquela velha história de uma galera que só vai se Moisés foi e olha lá. E que acha que Bíblia é uma coisa muito antiga e muito difícil. A gente tem 3.000 versões, cada vez mais atualizadas, nova linguagem do dia, da gíria, Bíblia freestyle, e você tem de tudo, mas você vê que o problema não é a versão. O problema é que existe felizmente assim, uma falta de maturidade de achar que não é necessário. A sensação, ela vale mais que a razão. E cara, Jesus deixou muito claro, né? Vocês morrem, vocês padecem, porque vocês não conhecem o poder, que não ignora a razão, mas também não conhece as escrituras, que não ignora o poder, né? Então assim, a gente crê num livro de 3, 4 mil anos, e a gente vê vida nesse livro, e não vê que isso é do próprio Deus dando misericórdia, porque Deus podia falar com a gente só oralmente, mas cara, olha como é que ele é tão cuidadoso que ele decide se revelar em língua escrita, para que você não precisasse sempre alguém falando, você pode sozinho meditar. Imagina uma pessoa presa, ela vai ter como ler, pelo menos um folheto chega nela, mas às vezes falar não vai ter. Então assim, a gente às vezes olha para isso aqui como um fardo, né? Isso aqui é uma dádiva, né? Então eu vejo que é uma cultura mais carente, lideranças que não valorizam, também não se preparam. E aí quando você tem alguém que se dedica muito, todo mundo bota no pedestal. E ela não faz o mínimo, né? Quer dizer, ela faz o mínimo. Sim. Eu achei
achei legal que aí entra numa palavra que apareceu bastante aqui na nossa conversa, que é o discipulado. Que aí também parte do cara que saiu do comodismo e buscou um aprofundamento nas escrituras, e aí quando alguém quer colocar ele como Moisés, ele fala, não, eu vim aqui para te formar, para você ser melhor do que eu, e você vai buscar a mesma fonte. Então, o meu ensino não é para você só receber algo e ir embora para sua casa. O meu ensino é para que você vá além. Acho que o discipulado ele resolve essa questão. Né? Se a pessoa tiver a mentalidade de formar o outro. E uma pergunta interessante é assim, por que ser cristão? Ainda mais, não sei onde esse vídeo vai chegar, então uma defesa de fé atual, vamos chamar assim, sabe? Rapaz, por que ser lá. cristão? É louco, né? Assim, eu acho que tem... a gente vai ter pelo menos duas respostas aqui. A geral, porque o cristianismo me promete algo de graça. E isso acalenta qualquer coração desesperado. Mas agora, pessoal, eu como estudante de História e Filosofia, rapaz, eu estudei muita gente, e li muita gente, li muita coisa muito boa, e li coisa que até hoje martela no coração quando eu estou em dúvida, quando eu estou em crise. Tem um cara muito famoso, que todo mundo conhece, que chama Nietzsche, né? E ele fala que Deus está morto, só que ele não fala só Deus está morto. Ele fala assim, Deus está morto e vocês mataram ele. Então, todo mundo só cortou o Deus está morto para apedrejar o cara. Esse cara, ele era filho de pastor, protestante, foi pro seminário, 2 anos de seminário, ele abandonou, porque ele viu coisas incoerentes. Aí eu fico me perguntando, o que fez esse cara desistir? Ou melhor, o que fez ele acreditar que ele conhecia Deus até aquele momento? E aí, de verdade, assim, estudando pessoas que não creram, estudando pessoas que tentam provar que Deus não existe, foi quando eu mais vi Deus. Então assim, por que ser cristão? Porque Jesus Cristo, ele entrou na minha vida de uma forma que eu não tenho medo de duvidar dele. Tipo assim, eu não tenho medo da não existência dele, eu não tenho medo que seja tudo uma mentira, porque a convicção que o Espírito traz, ela é maior que qualquer dúvida racional minha. Sabe? Só que é algo que talvez quem está assistindo e não tem fé, ainda não teve um encontro, ou já teve um encontro, acha que teve, sei lá, se moveu por emoção, está afastado, está machucado. É algo que você precisa reconhecer dentro de você. Olha, eu não tenho medo de estar sendo enganado. Então, se Jesus é o caminho, eu preciso andar por ele. Se ele é a verdade, eu preciso chegar nele. Se ele é a vida, não é só um momento. Então, assim, essas perguntas, esses questionamentos que deixam a gente, às vezes, totalmente em crise, é justamente o caminho que te faz entender que é só Jesus. Só Jesus, não tem um, Leandro, pessoal, não tem um que seja um cristão genuíno, que não tenha passado por uma crise profunda. Porque o convite de Jesus é negue-se a si mesmo. Né? Continue sendo assim, vamos chegar lá. Negue-se a si mesmo é tipo assim, sabe todas as suas certezas? Sabe todos os seus planos, planejamentos, conceitos e ensinamentos? Não é trate eles como são errados, cara, esteja pronto para negá-los. Porque eu, Jesus, prometo e garanto ser suficiente sobre todos eles. Então, eu sou cristão porque Jesus me trouxe essa convicção de que por ele vale a pena, ainda que eu morra, ainda que eu sofra, ainda que eu perca, ainda que machuque, cara, ainda que me desespere. Não tem outro caminho, cara. Em todos eu me vejo sozinho. Com ele eu me vejo completo. É muito pessoal, né? Sim. Pessoal. Nossa, achei muito legal. E aí, mudando um pouco de assunto, que a gente está transicionando vários assuntos, tem discipulado, né? Você falou, você expôs assim, porque ser cristão, aí você citou até Nietzsche, não dizendo que ele é uma referência para você, não é isso, mas se você pudesse pontuar 3 referências no que diz respeito a pessoas assim, que são referências para você, e 3 ministros de adoração que você está envolvido nessa parte, quem são eles assim, e por quê? Sim. Olha, vou pegar 2 exemplos, talvez clichês, mas assim, que, cara, me criaram na palavra
mesmo no limite deles. Meus pais, de verdade, pra quem conhece meu pai e minha mãe, é uma parada assim, que, cara, de verdade, eu vejo quase todas as famílias e penso assim, Deus, cara, isso aqui é muito privilégio. Porque, tipo assim, de verdade, os meus pais, eles sempre foram envolvidos no ministério, sofreram pelo ministério, gastaram a vida deles com o ministério. E de coração, cara. Então, uma coisa assim, minha mãe, preciso contar esse exemplo, minha mãe, ela tá vendo assim, o que tem acontecido muito com os jovens na igreja, a gente tem conversado sobre o discipulado, para ela sempre foi um mistério, a nossa igreja nunca tratou muito sobre isso, incrível que parece. E ela juntou as esposas dos amigos do meu pai que servem no ministério com ele, dos Atletas de Cristo, que é um ministério específico para atleta, montou uma célula semanal com elas, pegou o nome e o número de todos os jovens da igreja, 70, 80, dividiu os jovens por esposa, né, por mãe da nação, e cada uma agora está responsável por chegar junto com a minha cara. Ela é minha avó de 81. Eu fiquei assim, mano, olha a experiência, saca? Sim. Como é que não tem tempo perdido, sabe? Então, tipo assim, meu pai tá nesse Ministério dos Atletas de Cristo, de missão com jogador de futebol, com Caxambu, vai Pendi, cara, há 30 anos, cara. E ele sempre teve ali quando tinha um cara pra orar, quando só foi ele, quando tem 10, 15, cara. Então, tipo assim, é uma fidelidade, uma vida com Deus, e eu falo pra você uma coisa, às vezes eu fico procurando referência assim, não, mas esse aqui, e tipo, cara, honra quem tá em casa primeiro, saca? Muito, mas muito assim. E outra referência pra mim, que é um pastor que eu admiro muito, que eu aprendo muito, que algumas pregações que eu tive com ele, assim, cara, agora lançaram todas as minhas estruturas, eu já comentei com você dele, é o Antônio Carlos Costa. Ele é um pastor presbiteriano lá do Rio de Janeiro. E de verdade, cara, assim, sem ele perceber, ele consegue me discipular muita coisa, sabe? É um cara assim, que eu queria deixar referenciado aqui. Agora de ministro de adoração. Só antes de você falar da adoração, achei muito legal que você falou dos Atletas de Cristo. Sim. Eu não sei até que ponto o seu pai teve o convívio com o meu, mas o meu teve contato com o Evangelho por causa do Atletas de Cristo. Olha isso, cara. Olha que doido. Nossa, Deus é muito bom, né? Mas aí da adoração? Então, de adoração, eu queria destacar o cara que eu vi ministrar na igreja desde pequeno, que é o presbítero Auro. Ele é pai do amigo meu, Léo, e tipo assim, cara, ele tá no louvor, eu acho que há 35 anos. E eu aprendi muito vendo ele, saca? Tipo, praticamente todo domingo lá. Às vezes eu fico morto, cara, de tocar 3, 4 domingos, assim, sabe? Eu fico pensando, cara, tipo, ele e meu pai estão lá desde sempre. E ele ministra, assim, com muito temor, e eu aprendi muito com ele. Outro cara que eu admiro muito, que se os caras não me cortam, eu não paro de falar dele, é o Rodolfo Abrantes. O Rodolfo é um cara que tem um testemunho que me impactou muito na fase da minha vida, muito mesmo. Por ele ser cantor de banda de rock, é uma coisa que eu queria, por ter entregado tudo para Jesus, e isso mudou a minha vida. E as músicas dele fizeram parte desse processo de salvação, me trazem momentos muito especiais, as ministrações dele e pregações são coisas que me edificam muito até hoje. E atualmente, cara, alguém que tem me impactado muito é o Alessandro. E eu queria falar dele porque, tipo assim, eu tinha muito preconceito com ele, muito preconceito por achar que as músicas dele só repetia, por ouvir por cima, por ver que tava bombando lá o Yeshua, eu achava que tudo que é famoso é coisa de gravador, e não sei o que, mas uma amiga minha lá em Caxambu, ela sempre falava, cara, escuta essa, olha essa daqui, e eu só, isso aí, né, isso é mídia. E cara, eu comecei a seguir no Instagram pra achar defeito, cara. Olha, eu vou achar as heresias desse moleque, cara, eu vou cavar. Mano, hoje o cara me edifica de uma forma incrível. Músicas que eu nem queria ouvir. Hoje eu quero muito tocar na minha congregação e que a galera adore junto, porque impactou demais. Aquela Já Estive em Outros Lugares, sim, foi uma que eu comecei a chorar na academia. Tava lá tentando ficar forte. E aí eu comecei a pensar nisso, cara, e falei assim, mano, quem é que vai evangelizar esses marombos aqui? Começou a ver essa adoração, cara. Com essa música, já estive em outros lugares, tipo assim, esses caras estão em vários lugares aqui e não conhecem a presença. Comecei a orar ali, cara, em outra semana, 2, eu tava na igreja. Deus,
Obrigado, sabe? Obrigado por ter paciência comigo. Obrigado por me mostrar. Pensa, cara. Muito legal. E aí, pegando esse gancho aí, isso parece que você tem uma vertente bastante evangelística, né? Tipo, você queima pelo evangelho, assim, como que você sente? Porque eu creio muito que esse é um papel de todo cristão, e todo cristão ele deve pregar o evangelho. Mas é que tem pessoas que são mais profundas nisso. Você sente o que acontece com você? Assim? Difícil mesmo, porque tipo assim, é um negócio que muito louco, me sacode muito desde que eu converti, sabe? Muito assim, de cara, fala pros outros, tipo. Acho que sim, vou chegar no ponto legal. Uma coisa que sempre me incomodou é formalidade com o objetivo de ser respeitoso, mas sem essência, sabe? Sim. E eu comecei a me perguntar assim, cara, por que as pessoas chamam as pessoas para ir na igreja, sendo que elas não sabem ainda o que é aquilo? Eles não vão entender, cara. Tipo assim, óbvio, um ou outro pode, mas, cara, por que as pessoas já não pregam o evangelho e eu lendo os Atos de Apóstolos, sabe? Eu lendo Mateus, Marcos, vendo o jeito que Jesus falava, os discípulos, vendo das pessoas que eu admiro na rua, evangelistas, missionários da Jocum. Sempre apareceu os caras da Jocum, né? Que chamou, fazendo os negócios, mas os caras muito loucos, os caras não tinham vergonha. E isso sempre me incomodou, cara. E, tipo assim, desde que eu converti, eu sempre me senti muito cobrado por Deus mesmo, pelo Espírito Santo, de, cara, analisa bem e chega nas pessoas, sabe? E é uma coisa, Leandro, que eu não sabia nem o nome, não sabia que era nenhum ministério específico, né? Depois que eu fui entender melhor Efésios. Mas assim, é uma coisa que sempre queimou no meu coração de, cara, não trate as pessoas como número. Trate elas como almas e lembre que cada alma tem marcas e feridas únicas. Então, pelo amor de Deus, não generalize. E tem uma frase do C.S. Lewis, muito famoso, do Professor de Narnia, eu acho que isso destacou assim pra mim. Que ele falou, cara, cada encontro com uma alma é único, uma vida é única. Então, cara, aquilo que você vai semear é único. Aquilo que você vai deixar de semear também é único. Sabe? Essa conversa que a gente está tendo aqui nunca vai ser a mesma, né? Mesmo que a gente fique no mesmo lugar, que amanhã você vai ser outro cara e eu também. Então, tipo assim, quando eu entrei para dar aula, eu olhei para aquilo tudo de aluno, e todos os professores da minha faculdade falavam, mano, seja imparcial sempre em tudo. Eu sempre percebi assim, cara, esses alunos não são só meus alunos, sabe? Então parece que é uma parada que onde eu estou e onde eu vou, Deus me dá muita oportunidade, sabe? E graças a Deus, algumas eu aproveito. Mas é um negócio que pra mim é bem tranquilo de fazer, sabe? Eu não preciso ficar me lutando muito pra puxar assunto com alguém. Sim. Graças a Deus é uma coisa que tem facilidade. Muito legal. Isso aquece nosso coração, né? Nossa, e cara, pregar o evangelho. Com tudo. E pra gente caminhar pro final, eu queria que você falasse uma parte das escrituras que sempre mexeu com você, assim, um texto bíblico que você pudesse falar pra gente, que te marcou muito, assim, marca muito. É muito louco, né? Esse aqui foi o último texto que eu preguei lá em Caxambu, e foi quando eu estava buscando, assim, Deus, algo sobre praticidade, sobre, cara, viver o Evangelho e não só receber e ficar constrangido, sabe? Estava pensando muito nisso, porque lá em Caxambu a gente trabalha com a maioria adolescente jovem, muita galera bem no começo, bem cru, sem família nenhuma para dar um apoio, coisas do tipo que todo mundo deve saber, bem iniciante, só que eu tenho visto conversão, eu tenho visto mudança. E aí parece que chega naquele ponto do crente falar assim, e agora? Qual que é o meu ministério? Começa aquelas crises, né? Qual que é o meu dom? Qual que é o meu talento? Meu Deus do céu, me ajuda, me indica. E aí começa aquele negócio, vê na mídia, vai pro louvor, vai. Como se a igreja fosse uma empresa, o cara tivesse que ter uma função, um salário, para prestar conta no final do mês, sabe? E aí, tem um texto muito famoso, mas eu vou ler aqui, Lucas 8, 37 até o 39. Posso ler? Pode. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou a Jesus que ele fosse embora.
pois eles estavam com medo do que ele tinha feito. E Jesus entrou no barco e voltou. O homem que Jesus tinha expulsado 3.000 demônios implorou para Jesus que ele pudesse ir junto. Porém, Jesus despediu dele dizendo: volta para casa, conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Isso aqui, eu acho que quando você lê isso aqui e você tem esse coração meio evangelista, você fica assim, Deus. E tipo assim, eu tenho passado por um momento da minha vida de decisão, como conversei com o Leandro essa semana, preciso tomar algumas decisões sobre o meu futuro, sobre família, sobre casamento, sobre igreja, né? E aqui é uma coisa assim, o homem tinha acabado de receber um dos milagres mais estrondorosos da Bíblia, foi ser liberto de uma legião de demônios. Isso aos nossos olhos vai ser sempre algo impactante, porque a gente tem medo das coisas, né? A gente tem choque. E ele andava como um louco, naquela cidade onde ele andava como louco, nu, sujo, preso. Ele tinha um filme totalmente queimado, ele com certeza não seria visto com bons olhos por ninguém. Jesus liberta ele, o povo expulsa Jesus, porque Jesus acaba jogando os demônios para os porcos, e o povo vivia daqueles porcos. E aí, o cara, e eu acredito como qualquer um, pensou assim, cara, tô limpo, Jesus me libertou, incrível, mas eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar aqui porque ninguém vai me aceitar. Eu não posso ficar aqui porque eu não tenho moral. Olha a minha vida que sujeira, meu filme queimado. Cara, quantos de nós, mano? Quantos de nós já pensou assim, nossa, não. Ai Deus, daqui já deu pra mim, é Jonas, sabe, de alguma forma, mas Jesus vira pra ele e fala assim, não, fera. Você não reparou que eu vim numa cidade, só você converteu? Eu atravessei o mar, tô voltando já, os caras me expulsou, só por causa de você, mano. E agora é você quem vai ser a luz do evangelho aqui, sabe? Então, você não escolhe seu ministério, você não escolhe a sua congregação, você não escolhe, no sentido assim, não são coisas baseadas em me sentir bem e me sentir mal. Não são coisas baseadas em o que vai ser de mim. São coisas baseadas no que Jesus tem pra gente. Sabe, eu tenho pensado muito nisso, isso tem gritado muito comigo sobre Deus. Eu quero ir onde o Senhor me chamou para ir, servir onde o Senhor me chamou para servir e entender que onde eu estiver é um lugar onde o Senhor é rei, saca? E eu acho que é isso que faz a gente ser um, independente da congregação que você tiver, da linha teológica, das diferenças culturais mesmo, porque quando você entende que todas essas coisas elas não tiram o centro de Jesus, não importa onde você está, o Evangelho é o mesmo. E é isso que faz a gente, né, cara, continuar caminhando assim. Então, isso tem me dado muita paz sobre, independente onde eu estiver, com quem eu estiver servindo, como não. Cara, confiar que se é dele, meu irmão não tem lugar melhor, cara, que a mesa do banquete. Muito bom. E o que eu achei legal é que você vai lembrar, quando a gente teve um contato no Partido Pão há, sei lá, um ano e meio atrás, o texto que foi conversado foi esse. Você lembra? Sim. Muito bom, cara. Então, é isso. Se você tiver uma palavra para encerrar, você tem liberdade agora sobre algo que o senhor está falando, né? Que querendo ou não, a gente ainda está em pandemia. Sim, cara. Então, hoje é que dia? Hoje é 14? 15, 16? Sei lá. 16, hoje é 16, nosso assistente ali. Aqui em Minas, né, para quem não sabe, acabou de dar onda roxa pelo governador e a princípio ele quer que feche tudo, né? Sei que muitas pessoas ficam muito apreensivas com isso, por questão de trabalho, de escola e de igreja. A gente não sabe, meus amigos, o que vai acontecer, mas isso que eu queria deixar no coração mesmo é que você buscasse cada vez mais não se mover por circunstância. E quando a gente fala circunstância,
A gente está falando de qualquer acontecimento na sua vida, bom ou ruim, que te anime ou te desanime. Que nada disso não defina o seu relacionamento com Jesus. Porque é isso que faz uma igreja saudável. Pessoas que vão conseguir ser igreja até quando elas serem proibidas de ser igreja. Porque aí ninguém pode matar a igreja. Que a gente não vai ser nunca um lugar, que a gente nunca vai ser só forte quando estamos juntos. Mas a gente vai permanecer forte porque Jesus que conduz, né? Então, gente, na pandemia ou não, isolado ou não, guardem isso, para que a gente tenha muito amor ao próximo, zelo pelos mais velhos, muito respeito às autoridades, mesmo que a gente não concorde muito com algumas coisas, e paciência, que a nossa esperança ela é garantida. Jesus vai voltar com ou sem Covid. Sim, com certeza. Romano 5 fala, né, que a nossa esperança não nos decepciona, mas não sei o que vai estar até que ela se concretize. É isso, cara. É isso. Então, galera, a gente recebeu o Azar, foi muito bom, muito obrigado. Demais, mano. Valeu? Então, até a próxima. Valeu.